Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje falando sobre as independências na América Espanhola. A América Espanhola são esses territórios onde houve a colonização da coroa espanhola. Então são territórios como o atual México, na América Central e na América do Sul. Então, vai acontecer o surgimento de uma elite colonial de descendência espanhola, né, nessas colônias, uma elite nas colônias de descendência espanhola que serão conhecidos como os crioulos, né? Então, juntamente com essa elite colonial que buscava uma maior autonomia política e a influência dos ideais iluministas é que vão provocar os movimentos de independência nessas colônias, tá ok? Então, na Europa, no meados do século XVIII, a Espanha era uma monarquia liderada pela dinastia dos Borbons. Aconteceu algumas reformas políticas e econômicas. No âmbito econômico, nós vamos ter uma abertura do comércio nas colônias, onde antes elas eram obrigadas a participar do exclusivo comercial, ou seja, elas só podiam fazer trocas, realizar comércios com a metrópole, com a Espanha. Agora vai haver uma abertura com a abertura do exclusivo comercial e vai haver as modernizações de instituição no âmbito político, com a nomeação de novos funcionários para melhorar a arrecadação de impostos e a gestão das colônias. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, com sua política expansionista, invade a Espanha e tira o rei Fernando II do trono, prendendo e levando ao exílio. Já na América, né, com o fim do exclusivo comercial, vai proporcionar o lucro para as elites coloniais, né? Então, já que agora eles podem comercializar com outras colônias, com outros territórios, vai haver um aumento do lucro, né, para as elites coloniais, para os crioulos, e também com a destituição do rei da Espanha, vão ser criados juntas governamentais, que serão um autogoverno nas colônias, juntas governamentais governadas, né, em cada colônia. Tá? Então, a ascensão das elites crioulas, com a insatisfação do domínio espanhol, vai gerar os movimentos de independência nas regiões. E um desses movimentos vai ser no vice-reino do Peru, né, liderado por Tupac Amaru II. Né? Então, na região do vice-reino do Peru, ocorreu um dos primeiros movimentos populares contra o domínio espanhol. Liderado pelo indígena José Gabriel Tupac Amaru, conhecido como Tupac Amaru II, né, houve ocupação de aldeias e ataque a chefes políticos e locais onde havia exploração indígena. Esses movimentos não teve participação da elite crioula e algumas das reivindicações do Tupac Amaru II era a expulsão dos espanhóis com a abolição da organização administrativa, a restituição do Império Inca, né, com a restituição do Império onde os líderes deveriam ser descendentes dos Incas e mudança na estrutura econômica, com a abolição do trabalho indígena forçado e a liberdade econômica. Esse movimento foi reprimido e Tupac Amaru foi executado, né? Esse movimento representou uma das primeiras iniciativas de caráter popular a demonstrar insatisfação com o governo colonial. Na Venezuela, a produção agrícola, principalmente a de cacau, estava voltada à exportação, com base no trabalho escravo.
Quando Napoleão, depois o rei espanhol, o militar Vicente Amparán foi nomeado governador da região da Venezuela. Parte da população e elite crioula não reconheceu esse novo governador, estabelecendo uma junta governativa local. Em 1811, foi aprovada a Declaração de Independência da Venezuela, com uma constituição. Em 1812, a Espanha envia tropas para combater os rebeldes. Porém, sob a liderança de Francisco de Miranda e Simão Bolívar, em 1821, na Batalha de Carabobo, a vitória dos revoltosos e a Venezuela se torna independente. A vitória de Carabobo. Também processo de independência da Argentina. A região da atual Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, aqui fazendo divisa com o território da colônia portuguesa, vice-reino do Rio da Prata. A região da atual Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, que incluía territórios do atual Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. Em 1806 e 1807, essa região foi invadida por tropas inglesas, e essas tropas inglesas foram expulsas por moradores da colônia. Desenvolveu-se um exército local e um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis. Com essa expulsão, há um desenvolvimento do exército local e um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis. Em 1810, com a deposição do rei da Espanha, organizou-se no local uma junta governativa. Essa junta governativa se estabelece em Buenos Aires, com ideais de autonomia e apoio das forças militares recém-formadas. Na região do vice-reino, nem todos aceitaram as ideias de autonomia e domínio de Buenos Aires. Depois de alguns conflitos, a independência foi oficializada em 1816, formando o país Províncias Unidas do Rio da Prata. Aqui temos a Pirâmide de Maio, monumento de independência instalado em Buenos Aires, aqui na praça em Buenos Aires. Temos a independência do Paraguai, onde grande parte do atual do Paraguai era dominado pelos jesuítas. Na região do Paraguai. Então, grande parte do atual Paraguai era dominado pelos jesuítas. Eles criavam missões onde buscavam converter os jesuítas e explorar sua mão de obra nas plantações de subsistência. Com as reformas dos Bourbons, os jesuítas foram expulsos das colônias espanholas. Então a Espanha passa a dominar diretamente a região por meio do vice-reino do Rio da Prata. Quando a região argentina declarou um governo autônomo à Espanha, em 1810, a região paraguaia não aceita se submeter às ordens de Buenos Aires e declara independência em 1811. Após conflitos com a Argentina, a independência foi oficializada e a república implantada. José Gaspar Rodrigues Francia assume a presidência com poderes ditatoriais, governando por 26 anos. No meio dessas ideias de independência, houve o pan-americanismo, onde líderes que se destacavam e junto com suas ideias passavam a circular. San Martín, de origem argentina, auxiliou os processos de revolta no Chile
Peru e Argentina. Simão Bolívar, de origem Venezuela, participou dos processos de independência da Gran Colômbia e da Venezuela. Então, a ideia era unificar esses países que estavam se tornando independentes na América Espanhola, né? Então, unificar eles sob um só governo com vários estados. Porém, não, a ideia do pan-americanismo, de juntar todos sobre um mesmo governo, não se concretizou. Temos também o processo de independência do México, né? México, vice-reino da Nova Espanha, onde houveram diversos levantes populares. Os movimentos começaram em 1810, liderado pelo padre Miguel Hidalgo. Os objetivos eram ampliar os direitos às terras aos indígenas, acabar com os impostos abusivos, abolir a escravidão, aprovar a independência mexicana. O movimento foi reprimido em 1811 e o padre Hidalgo foi executado e seu movimento enfraquecido. O padre Morelos então prossegue fazendo vários conflitos, tendo vitórias e proclamando a independência do México em 1813. Em 1813, a Espanha não reconhece e ataca os rebeldes do padre Morelos, né? Os conflitos acabam quando a elite crioula mexicana faz acordo com os rebeldes, estabelecendo uma negociação que culminou na independência do México em 1824. Temos também a independência de Cuba, né? Cuba, centro produtor de açúcar com mão de obra escrava, principalmente de origem africana. O movimento de independência de Cuba foi tardio em relação aos outros domínios espanhóis, né? Porque em Cuba as elites tinham maior autonomia comercial, então as elites não estavam tão incomodadas com a dominação espanhola. Entre 1868 e 1878 ocorreram as primeiras revoltas, lideradas por Carlos Manuel Céspedes, porém foram reprimidas pelo governo. Novas revoltas ocorreram entre 1895 e 1898, sob a liderança de José Martí. A elite estava insatisfeita com os altos impostos que a Espanha estava impondo. Em 1898, as forças de José Martí venceram e proclamaram a independência. Em 1898, porém, no mesmo ano em que eles declaram a independência, os Estados Unidos ocupam Cuba para explorar economicamente. Em 1901, a emenda Platt é regida e legitimava que os Estados Unidos podiam interferir na política de Cuba. Então, Cuba, que acabava de se tornar independente, passa agora a ser subserviente aos Estados Unidos. Em 1902, as tropas militares se retiram de Cuba, mas ainda podiam fazer intervenções. Então, Cuba vai se tornar um território livre, porém, não exatamente, porque eles se tornam livres da Espanha, mas acabam sendo explorados pelos Estados Unidos. Ok? Então, essa é a primeira parte. Fiquem agora com a parte 2 desse nosso assunto.